Olá, tudo bem? Aqui é o Stefano Gradi, alquimista e especialista em propósito de vida. O tema de hoje é falar um pouco, de maneira rápida, é um tema bem vasto, mas sobre o papel do pai e da mãe e a sua conexão com o propósito. Então, queria trazer alguns insights, algumas reflexões sobre isso. Todos nós, que estamos aqui vivos e encarnados, nós temos dentro de nós um pai e uma mãe, Para que, segundo a alquimia, para que o espírito, para que a essência humana se manifeste na matéria, ele precisa de um corpo. E esse corpo tem um DNA, metade pai, metade mãe, Então, nós temos aqui o seu pai e a sua mãe, certo? Então, qual o papel, esse pai e essa mãe tem em relação ao seu propósito, Primeiramente, um ponto central da questão, tudo você tem que poder conectar, Existem, na visão da alquimia, existem questões que são questões espirituais, A alquimia, ela não é obrigatória, é uma ciência antiga, não obrigatoriamente ela quer abordar demasiadamente assuntos espirituais, mas é claro que se a verdade ela é física e espiritual, não tem como desconectar o que é físico do que é espiritual. Então, na visão da alquimia, todos nós viemos para cá com um projeto, com uma predestinação. E, portanto, nós escolhemos um pai e uma mãe, Então, o pai e a mãe que você escolheu. Independentemente que foi uma família complicada ou foi mais fácil, todos nós temos traumas com a família, tem gente que foi abandonada, E aí, vamos entender isso. Primeiramente, independentemente que você que você recebeu o calor de uma família, ou você de repente foi abandonado, ou você perdeu os pais cedo, você tem que entender o primeiro assunto, Esse pai e essa mãe, eles estão dentro de você. Você herdou o código genético deles. Inclusive, se você for pesquisar, por exemplo, existem hoje empresas no mundo, no Brasil, que fazem avaliação do código genético. Você pode observar através do estudo do código genético da pessoa, Hoje em dia, cada vez mais as tecnologias vão ficar mais avançadas. A gente daqui a pouco vai poder avaliar o nosso DNA todo mês, com o avanço das tecnologias. Então, você consegue ver se você tem uma predisposição a ter alguma doença, você consegue ver quais etnias estão no seu DNA, consegue mapear o seu DNA, E esse DNA, ele é fruto desse cruzamento, entre um DNA paterno e materno. Esse cruzamento, entenda que essa genética, ela não tem muito de humano. Entenda que essa genética é uma genética que podemos definir animal. Por quê? O DNA humano, ele é muito parecido com o DNA animal. Não tem muita diferença entre um girino, um rato, um mamífero, e um ser humano. Então, do mundo animal para o mundo humano, no DNA não muda muita coisa. Não há muita mudança. O que muda mesmo em nós é a predisposição do ser humano a acolher uma vida espiritual muito mais aprofundada. Então, entenda que essa máquina corpórea que você herdou, ela não é nada mais do que um DNA animal com uma predisposição a receber um espírito humano, uma essência mais complexa. E, então, entenda que você recebeu algumas informações, É como se fosse um livro, É como se fosse um livro que você recebeu, e nesse livro você tem várias informações, vários conhecimentos. E esse conhecimento diz a respeito da cor do seu olho, que você escolheu manifestar, porque no teu DNA existem muitas opções, Por isso que seus irmãos, de repente, escolheram um cabelo diferente, uma cor levemente diferente, um formato de nariz diferente. Tudo está no seu DNA. O seu filho pode vir a ter o DNA do seu, uma escolha de olho, ou de cabelo, ou de alguma parte física do seu irmão, Porque está dentro de você. Agora, você tem que entender que essa parte, esse código, ele é apenas
algo, podemos dizer assim, algo que você tem dentro de você e que não interessa se seus pais cuidaram de você ou não na infância, né? Tem pessoas, por exemplo, que foram adotadas, né? Então nunca conheceram seus pais, mas esse DNA eles têm lá dentro. Então, por exemplo, em casos de pessoas que foram adotadas, o número 1 eles receberam esse código. Agora tem o número 2, o que é isso? Como é que foi o período da infância, né? Os primeiros, podemos dizer, os primeiros 14 anos de vida, que são os primeiros 2 setênios da alquimia, né? Que a gente considera os primeiros 2 aonde você forma, né? Se amadurece a parte mais basal do teu DNA, né? Você consegue conectar com o pai e com a mãe, né? Tem uma energia muito forte nesses 14 anos iniciais da sua vida. E nesse período, como foi, né? Quem foi adotado, por exemplo, teve uma educação de outros pais, né? De repente de avó, de tios, né? Tem pessoas que não foram educadas. Então, algumas pessoas recebem essa educação, né? Essa que seria a educação por outras pessoas, não obrigatoriamente pelos pais biológicos, certo? Então, nós podemos dizer que, quando eu penso num pai e uma mãe, eu tenho que pensar no genoma que eu tenho e em quem me educou, porque se você também foi, ninguém te rejeitou, mas seus pais trabalhavam muito, quem te educou foi uma babá, essa babá equivale praticamente a uma mãe adotiva, né? Então, quem foram as pessoas que te educaram, foram os teus avós, quais foram as referências que você teve nos primeiros 7 anos e depois nos primeiros 14 anos, né? Mas os primeiros 7 anos é mais profundo, porque é o primeiro setênio da vida. Então, essa vivência, ela vai determinar, seja a química, né, que você possui, e seja o movimento dessa química, que podemos dizer a física disso, né? A física descreve o movimento da matéria. Então, a matéria que você recebeu era isso, e você aprendeu a colocar essa matéria em movimento como? Através de exemplos. Que exemplos você recebeu, né? Como é que você viu seu pai, sua mãe, eles brigavam, eles estavam em paz, seu pai que era o dominador ou era a mãe que era dominadora, e essas situações fazem com que a sua mente, né? Então entenda que a gente falou num outro vídeo, depois se você não viu esse vídeo ainda, vai lá ver sobre o relacionamento amoroso e sua conexão com o propósito. No canal do YouTube você pode procurar o relacionamento amoroso e sua conexão com o propósito. Você vai ver que a gente falou sobre corpo, mente, alma. Então, quando as pessoas se relacionam, elas podem se relacionar corpo a corpo, eles podem ter uma conexão de corpo, uma conexão de mente ou de alma, de ânima, de espírito, né? Então, quando às vezes a gente se apaixona, sobretudo no começo da nossa vida, existem pessoas que se apaixonam muito pelo corpo, né? Talvez essa conexão, essa química corpórea aconteça muito por causa desse passo 1, né? Dessa genética que você possui, dessa força genética que é uma força animal. Por isso que quando nós temos uma conexão íntima com alguém e essa conexão ela é baseada assim apenas na parte corporal, que a gente gostou do outro, mas não obrigatoriamente a gente gosta da pessoa, né? Alguma pessoa tem essa experiência porque se experimenta e outros também não querem nem saber de só ter uma conexão de corpo. Mas quem teve essa conexão sabe que é possível a gente sentir uma atração física por uma pessoa apenas de corpo. Isso veio de onde? Veio da energia, da química, do DNA, né? E às vezes a gente tem uma conexão de mente com a pessoa. Por quê? Porque a gente está se conectando com as projeções internas do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que muitas vezes quando a gente se apaixona por alguém, a gente, né, procura assim algumas coisas que lembre relações, que lembre coisas, né, para a gente reviver as experiências sentimentais, porque afinal as primeiras pessoas que você amou quando você começou a se ver como gente foi seu pai, sua mãe, talvez, ou você tentou amar seus educadores. Então a gente muitas vezes projeta isso no nosso parceiro, na nossa parceira, né? Isso nos faz apaixonar e às vezes também nos atrapalha bastante. Por isso, essa questão de pai e de mãe é uma questão que a gente tem que ver muito
quando a gente quer trabalhar nos seus relacionamentos amorosos para melhorar, né? Porque muitas vezes a gente se conecta muito mais com corpo e mente e não consegue ir para o estágio da alma, né? A gente fica preso nesses dois estágios que não vão conduzir, né? Eles não vão nos conduzir ao propósito. O propósito, ele está na alma. Então, isso aqui tem que fluir, isso aqui tem que conectar, mas não é isso aqui que manda, quem manda é a alma. Portanto, esse pai e essa mãe, você tem que ser grato, claramente, você tem que ser grato de ter recebido um DNA, mesmo que seus pais, né, se os seus pais, por exemplo, se você não conhecia seu pai, se o seu pai lhe abandonou, né, talvez foi até melhor, porque se ele não tivesse te abandonado, talvez teria te maltratado. Então, que bom que, de repente, ele foi embora, né? Que bom que, de repente, ele não esteve ali para ter lembrança ruim, né? Melhor estar em paz do que lembrança ruim. Portanto, entenda que cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua história, e a sua história, ela é maravilhosa, porque ela vai traçar um caminho de dores que serão os trampolins do seu propósito. Então, quando você conseguir compreender melhor, né, como funciona essa máquina corpórea que você veste e como funcionou essa educação que você recebeu, esses traumas de primeira infância, né, ou então essas coisas boas que você viveu na primeira infância, como você usar isso para o seu propósito, porque o seu propósito não é obrigatoriamente o pai e a mãe, né? O pai e a mãe são meios para que você vá em direção ao seu propósito. Então, é como se fosse o veículo, né? É o carro que você usa para você ir para uma direção. Agora, a direção, quem tem a direção é você. Dentro do seu coração tem como pulsar a sua essência. Só que a sua essência ela só vai pulsar com clareza quando essa máquina, esse equipamento de química e física, de genoma, mas também de educação que você recebeu, esteja integrado e não esteja atrapalhando o comando do espírito. Então, na alquimia, você vai aprender, se você quiser aprofundar mais, participe das atividades que eu vou propondo aqui no canal, porque você vai poder aprender mais e entender como é que eu posso fazer com que esse pai e essa mãe dentro de mim, geneticamente, os pai e mãe biológicos, mas também as memórias e as experiências que eu vivi durante a infância, da minha educação, como é que isso pode vir a servir o meu propósito e não fazer o contrário, e não atrapalhar o meu propósito, porque essa energia de família, ela é exatamente aquela energia que você tem que se conectar com muita gratidão para você poder se apropriar disso, mas você não pode ficar preso a isso, você não pode ficar preso às mágoas, ao passado, ao que não deu certo, você precisa fazer um detox disso, você precisa fazer uma limpeza disso, porque isso vai trazer doenças, isso vai trazer problemas de saúde emocional, físico, muitas mulheres nem conseguem engravidar, né? Não consegue ter filho, gerar filho com saúde por causa desses problemas, porque ela dentro não está inteira, então não consegue engravidar, né? Para vocês terem uma ideia. Pessoas têm problema de relacionamento, não conseguem nem se conectar direito com o outro para conseguir ter uma família, ou então logo depois de ter um filho já se separam, por causa de todas essas histórias. E aí como é que a prosperidade vai fluir? Se a gente está doente, se a gente não consegue se relacionar, se a gente não consegue fazer parceria, como é que você pretende ter uma vida próspera, né? Então, para você ter prosperidade, você tem que ter esse aparato funcionando. E existem muitas coisas aqui para trabalhar. Então, não é uma coisa simples. Aqui eu quis trazer alguns insights. E se você quiser aprofundar, se inscreve no canal e não perca os vídeos que falam sobre pai, sobre mãe, né, sobre traumas intrauterinos, que vamos falar também sobre isso, porque a sua mãe, né, ela te gestou durante 9 meses. Então, esse período de 9 meses que você passou no ventre da mãe, ele também influencia muito. E isso pode influenciar o seu propósito, né? O seu propósito, certo? Abraços alquímicos e até o próximo vídeo. Tchau!